Bom, pessoal, um dos grandes desafios que a engenharia enfrentou até o final do século XVIII era representar com precisão e rigor as edificações, os mapas que porventura precisavam ser desenvolvidos. Aqui tem um exemplo que vocês estão vendo, onde o mapa mostra uma vista superior de uma área que aqui hoje corresponde à cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo vocês observem que tem casas numa representação quase tridimensional, né, onde a gente vê mais de uma lateral da casa, bem como o telhado, né, a cobertura, de forma simultânea. Essa dificuldade causava prejuízos tanto nas construções quanto em estratégias de guerra. Alguns artistas tentaram iniciativas, né, para tentar melhorar, criar um sistema de representação mais preciso. Um deles, já em 1500, no século XVI, portanto, Albert Dürer, criou algumas estratégias que muito se assemelham à atual geometria descritiva, no momento que ele determinou pontos, né, em objetos e representou esses pontos em projeções, em vistas que compunham a forma, que mostravam a forma do objeto, tanto para quem olhasse esse objeto de frente, quanto para quem olhasse de cima, né? Tentou fazer uma relação a partir da determinação de pontos nesses objetos geométricos, certo? Aqui tem um exemplo que a gente pode ver com um cone, né? Um tronco de cone. Também Jean Cousin, né, já no século XVII, criou, na verdade, todo um livro, né, de técnicas, mostrando técnicas para representar o corpo humano, principalmente com o objetivo de produzir esculturas, né? E ele criou uma analogia, né, da sombra, né? A gente pode observar na parte superior ali do desenho que tem um sol, e também uma analogia do observador. Então ele misturou essa lógica, né, da sombra com a vista, né, de um observador à distância, e relacionou também pontos, distâncias, comprimentos, né, grandezas dos objetos, das vistas, né, que representavam um objeto tridimensional, para ter uma maior precisão nessa representação 2D. Porém, somente no final do século XVIII, 1795, Gaspar Monge sistematizou um método que ao mesmo tempo gráfico, né, geométrico e também matemático. Então ele criou um plano vertical e um plano horizontal que seriam infinitos e que receberiam projeções dos objetos tridimensionais, né, como se fossem, de uma forma didática, né, como se fossem sombras, digamos assim, né? Esses dois planos, eles seriam interceptados, né, um pelo outro, gerando uma linha de terra, uma reta de interseção entre eles, né, e ao mesmo tempo permitindo que, ao ser rebatido, ao girar um plano sobre o outro, eu conseguisse ter em uma folha de papel as projeções desse objeto que estariam simultaneamente representadas em cada um desses dois planos, certo? Então, olhando, vocês observem aqui com o auxílio de uma lanterna, né, a formação de sombra do objeto, né, no plano, na verdade, né, como ele consegue, dependendo do ângulo, representar a geometria precisa desse objeto tridimensional de forma simultânea, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Para isso, eu preciso que o meu centro de projeção esteja emitindo, de certa forma, raios projetantes que sejam ortogonais ao objeto e ao plano de projeção. E que isso esteja, né, esse centro de projeção ou esse observador, que ele esteja no infinito.
observador, então, ele está no infinito, olhando para o plano vertical e para o plano horizontal, que eu vou denominar, então, o plano horizontal de π e o plano vertical de π'. Esses planos são opacos e a interseção desses planos formam 4 regiões. Essas regiões, elas são denominadas diedros, cada uma tem um nome no sentido anti-horário. Essas regiões são denominadas, né, portanto, e esse observador ele só olha para este espaço que está na frente, né, do plano vertical, que a gente vai chamar de primeiro diedro, certo? Todos os demais elementos que porventura forem infinitos e atravessarem para os demais diedros, como por exemplo uma reta, eles não serão visíveis por esse observador. Então aqui eu tenho o primeiro diedro, que é esse espaço, né, formado pela porção anterior do plano horizontal e pela porção superior do plano vertical. Atrás aqui do plano vertical vou ter o segundo diedro, que é formado pela porção posterior do plano horizontal e pela porção superior do plano vertical, que eu vou começar a chamar, denominar de semiplanos, né? O semiplano horizontal posterior, juntamente com o semiplano vertical inferior, vai limitar então o terceiro diedro, e o semiplano horizontal anterior, juntamente com o semiplano vertical inferior, vai delimitar o quarto diedro. Então, as referências, né, do semiplano são o plano que está interceptando. Então, eu tenho porção anterior ao plano vertical do plano horizontal e porção posterior, né? E abaixo do plano horizontal eu tenho a porção inferior do plano vertical e acima do plano horizontal eu tenho a porção superior. Então eu vou denominar isso de semiplano vertical superior, semiplano horizontal anterior, quando estiver na frente do plano vertical, semiplano horizontal posterior e semiplano vertical inferior. Portanto, πA, π'S, π'I e πP posterior, né? No caso do plano horizontal. Esses são os nomes aos quais a gente vai se referir a essas porções, esses semiplanos, né? Anterior, posterior do horizontal, superior e inferior do vertical, que é o π', né? π'I, π'S, π anterior e π posterior. Outro elemento fundamental é a linha de terra. A linha de terra é uma reta que se forma a partir da interseção do plano vertical com o plano horizontal, né? Ela é como se fosse, né, o limite entre o chão e o céu, né, no espaço tridimensional infinito aí, tá? Então a linha de terra ela vai ser evidenciada tanto na representação espacial quanto na representação bidimensional a partir do rebatimento de um plano sobre o outro. A gente vai descer o plano horizontal até que ele encontre o plano vertical e vai fazer com que os semiplanos coincidam, né, um sobre o outro, fazendo com que a gente possa colocar as projeções. Então a linha de terra fica também evidenciada nesse sistema. A gente precisa lembrar que os planos, as porções, né, os semiplanos partes deles se coincidir, né? Então o plano anterior vai coincidir com o semiplano, né, vertical inferior. O semiplano superior vertical, π'S, vai coincidir com a porção posterior do plano horizontal, que é o πP. O plano anterior, a porção anterior do plano horizontal, semiplano anterior, coincidirá com π'I, né, que ficarão ambos abaixo da linha de terra, né? Eu posso identificar a linha de terra com LT ou colocar dois traços abaixo da linha, né, de representação da reta, né, no caso da representação em duas dimensões, tá?
Então isso tem que ficar bem entendido. O plano horizontal desce, a parte anterior desce, a parte posterior sobe e o pilinha S vai coincidir com o pi P e o pi A vai coincidir com o pilinha I. Outra questão importante é a gente entender o endereço dos objetos tridimensionais no espaço, né? Então a gente tem na linha de terra um eixo que a gente chama o eixo das abscissas, que vão permitir com que a gente localize determinado ponto ao longo desse eixo. Então a gente vai arbitrar um zero, uma origem, certo? E para o lado esquerdo eu vou ter valores negativos, para o lado direito valores positivos no eixo das abscissas, tá? Então eu vou ter 3 coordenadas para um ponto do espaço, né? As abscissas é a primeira delas, ao longo da linha de terra, certo? Eu vou ter também o afastamento do ponto, que vai ser em relação à linha de terra também. O afastamento é a distância de um ponto no espaço até o plano vertical, tá? E vou ter também a cota, que é a altura do ponto no espaço tridimensional até o plano horizontal. Cada ponto do espaço vai ter uma projeção horizontal e uma projeção vertical correspondente a ele, né? E que vai estar posicionada a partir desses endereços que a gente viu ali anteriormente. Eu tenho que identificar cada uma dessas projeções conforme o plano que a projeção estiver. Então, um ponto do espaço eu vou identificar entre parênteses, ponto A. A projeção vertical, a projeção de A em pilinha, eu vou identificar como A'. E a projeção horizontal em pi, eu identifico como A, sem o parênteses. O parênteses a gente reserva para a identificação do ponto no espaço. Vamos olhar aqui então o ponto no espaço, né? E suas projeções. Então a gente faz o rebatimento e olhando, né, nessa condição de observador no infinito, olhando na parte de cima, né, olhando para o plano horizontal, a gente observa que a projeção de A coincide, né, visualmente, fica alinhada, no caso, com o próprio ponto no espaço. Ele não coincide no espaço, a projeção dele que fica perfeitamente alinhada, né, com o ponto, com a visualização do ponto. O mesmo ocorre no plano vertical, tá? Esse ponto ele pode estar em qualquer dos diedros, aqui um exemplo no segundo diedro, ele pode estar também no terceiro e no quarto diedro, sempre se projetando, né, tendo uma projeção horizontal e uma projeção vertical, né? Aqui ele vai se projetar nos planos correspondentes aqui ao terceiro diedro. Num objeto mais complexo, aqui eu tenho um sólido, eu vou ter inúmeros planos, né? Inclusive inúmeros pontos, né, que vão compor planos. Então, aqui olhando de cima, eu vejo acumuladamente a projeção tanto da face superior, do plano superior do sólido, quanto do inferior, né? A projeção acumula no mesmo ponto. Tanto o ponto A da base quanto um ponto E na parte superior se projetam horizontalmente no mesmo lugar, assim como na projeção vertical eu também vou ter pontos acumulados na face frontal, na face que vai ser vista por um observador que está no infinito, bem de frente para o meu objeto, né, e ortogonal ao meu plano de projeção. Então aqui está um exemplo, o meu ponto no espaço, cada vértice desse sólido é composto por um plano, né? E ali eu tenho a base formada por ponto A, B, C e D, e a face superior, os pontos E, F, o G e o H, que vão se projetar no mesmo lugar lá na projeção horizontal, portanto vão estar acumulados, tá? Por isso esse símbolo acumulando ali, né, o A com E. Observem aí
que se nós tivéssemos esse objeto nos outros diedros, eles já não seriam visíveis, né? Porque aí o nosso observador está olhando para um plano opaco, né? Para uma projeção feita em um plano opaco, e a gente não veria, então, essa projeção e seria representada com tracejado aqui no nosso sistema mongiano, tá? Nesse sistema da geometria descritiva. Isso vai mudar um pouquinho quando a gente passar para as vistas ortográficas, mas aqui a gente tem esse raciocínio. Outra situação conceitual que nós vamos olhar aqui são as trajetórias de retas, né, em relação ao sistema de projeção mongiano, tá? Então as retas são consideradas, né, infinitas, e elas estão se relacionando com esses planos de diversas formas. Ora podem ser oblíquas aos planos, ora elas podem ser paralelas, ora elas atravessam de um diedro para o outro, né, do primeiro ali para o segundo diedro. Aqui a gente olhando essa reta de cima, como ela fica, a projeção dela, a gente pode até observar com a sombra que ela faz, mais ou menos, ali para ter uma noção, né? Então aqui ela está oblíqua ao plano vertical, né? E ela está paralela ao horizontal. Aqui uma outra situação da reta inclinada em relação ao plano horizontal, portanto oblíqua, né, a esse plano, e paralela ao plano vertical, é uma reta frontal que a gente chama, tá? E ela está atravessando aqui do primeiro para o quarto diedro, né? Então isso tem toda uma condição de visibilidade que a gente representa em épura, né? Que é essa representação bidimensional dos planos rebatidos, né? Um sobre o outro. Então aqui se a gente não consegue ver muito bem na câmera, mas se a gente fosse olhar totalmente de cima, porque essa minha reta aqui, entre aspas, ela é muito comprida, ela vai se acumular toda em um único ponto, né? Se ela estiver furando aqui o plano vertical, né? Atravessando do primeiro para o segundo diedro, ou se ela estiver em pé sobre o plano horizontal, né? Ela vai estar atravessando do primeiro para o quarto. Aqui uma reta qualquer, que a gente chama, é um dos tipos de reta, e mostrando bem como ela fura os planos, né? Porque ela é infinita, representando aqui esse movimento. Uma parte dela vai ficar no quarto diedro, uma parte vai ficar no primeiro, e uma outra parte furou lá no plano vertical superior, atravessou para o segundo diedro e também não é visível. Então aqui, quando eu tenho esses furos, né, eu chamo isso de traço. E esse traço é um ponto, na verdade, onde a reta atravessa o plano de projeção. E a projeção dessa reta, ó, eu estou fazendo aqui tanto no horizontal como no vertical, ela vai seguir além do primeiro diedro, né? Ela fura o plano horizontal e o plano vertical e ela vai ser representada nos demais diedros de forma tracejada. Estou fazendo bem esquemático aqui para a gente ver, ó. Então ali é a projeção, né, dessa reta que furou os planos, e a partir do momento que ela fura, ela atravessa para o outro lado, né? No plano em épora também acontece isso, tá? Aí eu vou representar a projeção de forma tracejada, que tem desenhado, né, como ficaria isso. E esse traço, como ele é um ponto no espaço, né, ainda que ele seja um ponto no espaço que está sobre os planos, coincidindo com os planos de projeção, ele também terá suas projeções nos correspondentes planos, né, em ambos os planos, tá? Então, o traço vertical, quando a reta fura o plano vertical, o plano pilinha, ela tem duas projeções, a projeção vertical lá no próprio pilinha e a projeção horizontal em pi. Então, lá no furo, a gente tem o traço que vai se chamar R com pilinha, né? Que vai estar coincidindo com a projeção vertical deste ponto, desse traço, que a gente vai chamar de R', projeção vertical de R com pilinha, né? Quando a projeção vertical encontra o plano vertical. Também vamos ter deste mesmo ponto, deste mesmo traço vertical, sua projeção horizontal, que eu vou dizer
que é a projeção da reta R, né, com pilinha. Então, R com pilinha seria a projeção do furo vertical, né, do traço vertical da reta. Quando eu tiver essa reta furando o plano horizontal, eu vou ter R com π, né? O plano horizontal é π, que vai coincidir, vai estar no mesmo lugar que a própria projeção dele. Então, eu vou ter que Rπ coincide com Rπ, sendo que a diferença disso aqui é que, entre parênteses, eu estou dizendo que o R é o R da reta que está no espaço. E o outro R sem parênteses é a projeção horizontal dessa reta do espaço, tá? Então, isso estará coincidindo num ponto só. Aqui na épora a gente tem ali representado. Este ponto que está lá no plano horizontal, ele tem a sua projeção vertical também, né? Então, essa projeção vertical vai ser quando R', a projeção da reta vertical, né? A projeção vertical da reta R, né? R', se encontra com π, que é o plano horizontal, tá? Isso é importante a gente deixar claro, porque a gente vai determinar essas projeções a partir do encontro que a reta vai fazer com a linha de terra, né? Então, vocês observem ali que quando a gente encontra essas projeções, a gente consegue fazer a representação do trecho que é visível e do trecho que é não visível, que a reta atravessou para os diedros diferentes do primeiro, tá? Então, aqui é uma introdução geral do assunto, né, referente à geometria descritiva ou geometria mongiana, um panorama que passa desde os fundamentos até as representações bidimensionais de forma conceitual, tá? Nos próximos vídeos a gente vai fazer uma ênfase em cada uma dessas retas e suas representações em papel, né? Sua representação gráfica, tá? Em épora, no plano bidimensional, no caso. Certo, gente? Espero que tenha ajudado aqui a compreender toda a linha aí de raciocínio do sistema mongiano. Um abraço, obrigada, até mais.